Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast da Voe Editora. E hoje nós temos a honra de ter aqui mais uma das nossas escritoras, a doutora Suelen, que é escritora do livro Os Protagonistas de Sucesso. A Suelen, que é biomédica esteta, mãe, empreendedora, palestrante, esposa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Suelen. Obrigado, Fernanda. Primeiramente, agradeço pelo convite e a oportunidade de estar aqui colocando nessas páginas deste livro um pouco da minha história, da minha missão e do meu desejo para vocês, todas mulheres, que lerem ou que estiverem entrando em contato comigo de alguma forma. Que maravilha! E é muito bonita a sua história. O seu título já começa encantador. Ele diz, né? Além do espelho, a verdadeira transformação. E eu achei muito bonito várias partes aqui onde você vai trazendo sobre o autocuidado, muito mais relacionado a uma questão de autoestima, de se conhecer, além da estética. Mas eu quero começar falando sobre a menina inquieta. Você conta aqui que você, desde muito jovem, foi uma pessoa inquieta. A sua jornada é uma jornada muito bonita, você traz aqui de muito estudo, de muita pesquisa, sim. Né, de muita dedicação e empreendendo e como empresária, traz pra gente essa inquietude aí que você viveu e ainda vive, o quanto isso refletiu na sua vida. Essa inquietude, por muito tempo, ela me soou um pouco de insegurança ou até mesmo uma ingratidão. Por que eu falo isso? Porque eu tinha tudo que tecnicamente era para uma pessoa ter sucesso e estar satisfeita, né? Eu tinha formações, 2 faculdades, 3 pós-graduações, 1 mestrado acadêmico. Tive com concursos, né? Então, eu tinha uma estabilidade, né? O que todo mundo busca, uma estabilidade financeira, uma estabilidade de trabalho, mas algo me incomodava, né? E o que me incomodava é que em tudo que eu fazia, parece que eu estava sem conseguir atingir o meu objetivo final. Eu trabalhava muito tecnicamente, sempre fui muito boa tecnicamente nas coisas, todas as coisas que eu me proponho a fazer, mas eu não sentia o meu peito queimar, sabe? Aquela vontade de fazer a diferença na vida de outra pessoa de forma direta. Então, nesse momento, essa insegurança ou até mesmo essa ingratidão de que eu tinha esse certo medo. Por que eu estou sentindo tudo isso? Por que eu já conquistei tantas coisas que, teoricamente, são de sucesso, mas eu ainda não estava satisfeita? E depois de um tempo, depois de algumas experiências, eu percebi que isso era um chamado, né? Porque o chamado, ele não grita, ele sussurra na nossa mente, no nosso coração, e um chamado para transformar vidas mesmo dentro da minha profissão. Que lindo isso. Eu acredito muito nisso, sabe? De que quando a gente encontra o nosso chamado, o nosso trabalho se torna muito mais prazeroso. Sim. Lógico, tem dias difíceis, tem dias que a gente está cansada, e isso daí é uma coisa normal da vida do ser humano, mas você trabalha com outro ritmo, com outra vontade, com brilho nos olhos. Sim. Que é o que você vive hoje dentro daquilo que você faz. É verdade, Fernanda. E assim, é inevitável como é muito mais fácil a gente atender um chamado e cumprir com um propósito de vida dentro do nosso trabalho quando a gente empreende, né? Exato. Porque nós moldamos aquilo que a gente quer fazer conforme como a gente quer atuar. Exato. E hoje você tem a sua clínica maravilhosa. Eu, inclusive, já experimentei vários trabalhos da Suelen, super recomendo para vocês. Hoje você tem a sua clínica. Sim. E lá você tem um olhar todo especial para cada pessoa que passa ali por este momento com você. É muito nítido o quanto você se dedica, quanto você é um profissional extremamente dedicada. E dentro do seu livro você vai trazendo toda essa jornada, né? O momento que você teve ali com a sua família, o seu olhar para esse feminino de uma maneira muito atenciosa. Você entende também ali, vai descobrindo a sua missão, que não é simplesmente sobre tratar os rostos que chegam ali para você, mas é resgatar identidades. Hoje, quando você atende lá na sua clínica, cada pessoa que passa por você, o que você enxerga que você soma, além de todos os procedimentos maravilhosos, mas o que essas pessoas também levam de lá? A inquietude. Eu enxergo a inquietude interna da mulher que senta na minha frente. Porque
elas buscam uma melhora naquilo que ela vê no espelho, como diz o título, além do espelho. Mas eu sei que é além do espelho, né? Então, elas vão em busca de procedimentos estéticos, mas eu vejo que desde o primeiro atendimento, e isso veio se repetindo mulher atrás de mulher, que procedimentos estéticos, por melhores que eles tenham tido como resultado, por melhor técnica, melhor produto que a gente vem utilizar, a satisfação dele, do resultado de um procedimento estético, ele não se sustenta se a gente não olhar essa mulher internamente. Perfeito. E eu, como biomédica esteta, né, eu sempre digo que eu sou profissional da área da saúde, então eu sempre vi a estética na minha atuação como uma profissão de saúde. Então, eu já tinha o olhar integral para a saúde física. Mas mulher atrás de mulher, paciente atrás de paciente, que sentar na minha frente e que a gente fica 1 hora numa conversa antes de entrar na parte técnica, tudo aquilo que eu sentia dela, eu percebi que o nosso corpo, a nossa saúde, ela não é o integral só físico. Porque a estética tem a ver com o nosso interior. A estética, ela reflete a nossa saúde física. Isso todo mundo já sabe, né? Mas eu vi que não é só isso. O integral, o meu atendimento integrativo na clínica, ela é saúde física, saúde mental, saúde espiritual. É um resgate da identidade daquela mulher. Que lindo. É um resgate do além do espelho. Perfeito, né? Perfeito, que é o que você trouxe no livro. E aí você traz essa jornada, a gente sabe que esse livro é um livro sobre empreendedores, é um livro sobre, na verdade, sobre protagonistas do sucesso, de pessoas profissionais que venceram medo, quebraram padrões e se tornaram referência naquilo que fazem. E você traz essa sua história, né? Você traz assim, puxa, o quanto eu vou pro próximo passo, o quanto eu preciso realmente avançar, e agora como uma empreendedora eu vou aprender novas habilidades, e aí você traz ali tudo que você foi vivendo e se tornando referência. Hoje, a sua área de referência, você quer ser lembrada com qual área? Conta pra gente. Vou contar pra você. E eu vou contar isso explicando uma história que eu vivi. Tá. Que foi a virada de chave no meu nicho de atuação hoje, em que eu desejo, eu busco e eu já estou alcançando ser a referência. Que é mulheres 40 mais, 45 mais, no climatério, na pré-menopausa ou até mesmo na menopausa. Eu sempre tive esse olhar integrativo, como eu te disse, a saúde física, né, como um todo. Mais uma vez chegou uma paciente, né, e ela esteve no meu consultório, ela buscou um procedimento X, procedimento estético, capilar, e dentro de todas as conversas ela me trazia os seus problemas, as suas inquietudes em relação ao processo de pré-menopausa que ela estava vivendo. E ali a gente conversava e eu vinha, assim, somente com conselhos, com orientações, com escuta, né? A escuta é muito importante, mas nada muito concreto para mudar aquela situação que ela estava vivendo, que era o quê? O sofrimento com as mudanças hormonais que tudo que é menopausa, que as oscilações hormonais ela acarreta no corpo físico mental da mulher, como um todo. E é muita coisa, né, Fernanda? Sim. E, enfim, a gente continuou o nosso tratamento, que era capilar, e uma vez eu encontrei, próximo ao meu consultório, uma colega que a indicou. E ela pegou e falou assim, a nossa colega lá, ela esteve em seu consultório? Eu falei, sim. Ela me falou, eu indiquei você porque ela está sofrendo tanto no processo de pré-menopausa. E eu pensei, o que eu estava fazendo para mudar a realidade daquela mulher? E aí eu pensei, Fernanda, eu chego a me emocionar. Eu falo assim, é aí, né? Eu já tinha o meu olhar de integrativo físico, mental e espiritual. Eu já tinha escuta com aquela mulher, eu já fazia terapias com elas, inclusive as minhas pacientes chegavam assim e falavam assim, você vai me cobrar pela terapia de hoje? Né? E por último, a gente tinha ali os minutos finais para fazer um procedimento estético, mas toda aquela consulta, toda aquela conversa antes. Mas eu comecei a observar quantas mulheres... E eu fiz um levantamento, tá? 90% das minhas pacientes eram acima de 40 anos. Olha só. E eu falei, eu não posso
ter uma estética padrão. Me fugiu a palavra. Eu não posso ter uma estética padrão. Eu preciso trazer além disso. E eu não estou falando que os procedimentos estéticos regenerativos não estão preparados para mulher 40 mais. Sim, estão. Hoje em dia, a gente fala muito de estética regenerativa, que já considera toda uma pele diferente para essa mulher acima dos 40, 45 anos, que já tem oscilação hormonal. Mas e todo o resto? E toda a questão da sua saúde, da falta de sono, dos fogachos, aquilo que não deixa ela dormir à noite, a falta de energia durante o dia. Será que ela, por mais sucesso que ela tenha num procedimento estético, ela vai se olhar no espelho, ela vai se sentir bem? Tá além do espelho. Tá como além é o do capítulo espelho. que você trouxe. E aí eu falei assim, eu preciso focar nessas mulheres. Que legal. Eu preciso estudar, e a partir de então eu aprofundei os meus estudos em modulação hormonal. Eu sou biomédica, trabalho com fitoterápicos dentro do nosso pilar, né, do meu protocolo chamado Menovelle. Então, o fitoterápico como um coadjuvante ali, né, para melhora dos sintomas. Mas não é só o físico, como eu disse, é o físico, mental e espiritual. E dentro do físico, estética é um dos 7 pilares. Dos 7 que nós temos, né? E os pilares, eles são pautados dos problemas mesmo, nas dificuldades que as mulheres enfrentam, né? As mulheres a partir da oscilação hormonal ali dos seus 40, 45 anos. Porque assim, né, Fernanda? Nosso corpo é integral. O nosso corpo, ele é completo. Quando a gente trabalha com autoestima, a gente primeiro tem que trabalhar com autoconhecimento. Porque as mulheres, elas buscam a gente procurando melhorar a sua autoestima. Mas a autoestima é a cereja do bolo. Exato. Elas precisam trabalhar quem elas são. Hoje nós temos muito disso, né? Em todas as áreas, em qualquer idade, a gente busca muito ter resultados. A gente quer ter. A gente quer fazer para ter, né? Que já é pelo menos ali um degrauzinho a mais. Só que o quanto desse ter você sustenta se você não trabalhar o seu ser, né? Muito bem. Trabalhar a sua identidade. Então, dentro do protocolo Menovelle, Fernanda, eu trabalho os pilares físico, mental e espiritual de forma integrativa. São 7 pilares que regem ali o meu protocolo. E a estética é um resultado que completa todo o resultado da melhora da saúde da mulher. Como um todo. Parabéns, parabéns. Obrigada. E aí é muito legal porque, assim, dentro do seu capítulo você traz isso. Você explica sobre o seu método, você explica por que você chegou, né, nesse desejo. Fala sobre missão, fala sobre propósito, que pra mim isso aí é o resumo de ter sucesso na vida, é quando você encontra a sua missão, encontra o seu propósito, fala sobre a sua decisão, as decisões de você ir além, você fala sobre parcerias, você fala sobre conexões, expansão. Sim. Então, depois que você entendeu tudo isso, e aí você trouxe aí pra gente de maneira muito, muito bonita até, né, toda essa sua missão de vida, como que pra você como empreendedora, né, e agora, trazendo talvez os desafios, ou o que você enxergou dentro de tudo isso aí, como eu posso expandir? Como é que eu posso crescer? Fala um pouquinho da Sueli, empresária, empreendedora também. Sim. Eu não nasci empreendedora, né? Já devo ter te contado essa história, mas eu não nasci empreendedora. Eu fui concursada de 3 cargos públicos e os 3 cargos públicos eu exonerei. Olha só. Para mim, eu tinha que ser estável, tinha que ter estabilidade, tinha que ter o meu salário e acabou. Mas a partir do momento que a gente identifica essa inquietude, né? E essa missão, e a gente identifica qual é, não tem como a gente ficar parado. Por isso que eu fui uma menina inquieta, né? Como você disse. E dentro do processo de empreendedorismo, uma coisa que eu aprendi muito é que também não basta só querer. Não basta só ter a vontade de mudar, de fazer a diferença. Isso é importante? É o primeiro passo que nós devemos ter. Mas nós precisamos nos preparar, né? Então, se há uma transição de carreira, precisamos nos preparar para isso com capacitações técnicas
E preparação financeira também. E emocional? E emocional, com certeza. Eu tive muito apoio nesse quesito do meu marido e também da minha profissão, que eu fiz a transição. Eu pude diminuindo aos poucos, trabalhar meio período em um e em outro, mas quem não tem também não é o fim do mundo. Você, pessoa que deseja empreender, né, de montar o seu negócio, tem como fazer, se preparando, fazendo uma preparação financeira, uma reserva financeira, né? Um segundo ponto também que eu identifiquei muito nessa minha caminhada é que nós precisamos desenvolver competências e habilidades que não temos. Exato. Eu vim da área acadêmica, para mim, a área acadêmica, muito estudo, parte científica, mas eu poderia muito bem só ficar lá no meu consultório e atender minhas pacientes. Mas e a gestão? E o marketing? E venda? Né? E a escuta? Porque não adianta você ir lá e fazer o procedimento, você tem que ter o contato com a paciente. E a relação interpessoal. Isso tudo são habilidades e competências que nós devemos nos desenvolver. Um terceiro ponto muito importante, Fernanda, é estar conectados com pessoas certas, né? Com pessoas essenciais na sua vida. E desde as pessoas que estão muito próximas de você, que são seus familiares. As pessoas que vai te apoiar diretamente e que vai te dar a força de todos os dias, né? E conforme a gente for desenvolvendo e crescendo, né, como você me perguntou, ter conexões com pessoas. Perfeito. Assim como eu tive com você, sim, né? Com outras pessoas também, outras empreendedoras. E são pessoas e processos, né? Nós devemos nos conectar com pessoas e devemos desenvolver processos para executar o nosso trabalho bem feito de forma completa. Parabéns, é isso mesmo. Conta pra gente, Suelen, como é que foi o processo de escrita? Você com certeza já escreveu muitos artigos, né? Já. Mas muitas teses. Muitas teses, enfim. Mas o processo de escrita agora, como, né, dentro de um livro, juntamente com outros escritores, quando chegou esse convite para você, traz pra gente como é que foi essa vivência. Emocionante. Não, eu acho que ninguém responde algo diferente disso, né? Sim. Porque quando a gente começa a relembrar tudo que a gente passou, surge o sentimento de gratidão. E hoje que nós precisamos desenvolver muito dentro das nossas habilidades para qualquer tipo de pessoa é a gratidão. A gratidão muda os nossos hormônios, eles nos traz felicidade. E no meu processo de escrita foi isso que transbordou. A gratidão e a emoção de um dia ter percebido o meu chamado, ter atendido, ter identificado as pessoas ao meu redor que me apoiaram e que foram essenciais, como meu marido em primeiro lugar, e também o cumprimento disso tudo, né? O legado que a gente deixa, Exato. que a gente está deixando, o reconhecimento que a gente recebe das pessoas. Então, assim, é fantástico todo o processo de escrita e dessa conexão com a sua própria história. É muito, muito, muito bom. E eu fico imaginando a quantidade de mulheres que terão acesso a essa Sim, história, sim. que serão tocadas, que vão conseguir não só enxergar o lado empreendedor, empresário, e de repente se desafiar e falar, tá bom, vou montar talvez a minha clínica também, vou fazer isso, mas também a quantidade de mulheres que vão ler o seu capítulo e vão falar é verdade, né? Por trás dessa minha inquietude existe uma voz que talvez está me impulsionando para ir para uma outra direção, para crescer, para sair ali talvez de uma zona de conforto. Então eu penso que o livro ele é essa porta, ele é esse sussurro, né? Cada história que está escrita aqui, ela é um sussurro para que você possa se despertar e ser também um protagonista da sua própria história. Né? Quando você escreveu este capítulo, qual era o seu objetivo? Você queria que as pessoas lessem e ao término deste capítulo, o que acontecesse com elas? Pudesse talvez se conectar com a minha história, pudesse diminuir talvez um medo e ver que se uma pessoa conseguiu, ela também consegue. Né? Porque ali nessas histórias, nas outras histórias e na minha história, tem ali as partes de medo, de superação, o que a gente fez para superar os obstáculos, né? Que vêm um atrás do outro, mas que nos tornam cada vez mais fortes. Então, é uma questão mesmo de expansão da minha missão, expansão dos meus pensamentos
e compartilhamento da minha história. E legado, né? E legado, a gente estava conversando legado. aí nos bastidores e falando assim, a sua história vai ser lida pela sua filha. Sim. Né? E vai ver, puxa vida, olha que momento bonito, olha o quanto a minha mãe conseguiu colocar ali, né, os sonhos dela, realizou, que vai ser lido por outras pessoas. A gente falou sobre o lançamento, onde a gente tem a família ali junto, tirando foto. Eu costumo dizer que todo mundo deveria passar por essa experiência, porque é uma experiência de valorização, uma experiência onde você olha para sua história com um olhar diferente, que você fala, puxa, isso aqui que eu construí foi a base de muito esforço, de muito estudo, como é o seu caso, de muitas especializações. Então, você também, de uma certa forma, se empodera no sentido de falar, eu sou uma excelente profissional. Aquilo que eu faço tem amor, tem técnica, tem ferramentas, tem uma série de coisas. Então, o processo de escrita e você colocar isso para o mundo é, com certeza, um processo também de reflexão e de crescimento ali de quem você é. Com certeza. E dentro de atender ao meu chamado, para o meu propósito, um dos propósitos é essa expansão. Porque eu acredito que uma mulher que é ouvida, uma mulher que é atendida e uma mulher que é curada, ela cura outras mulheres. Até mesmo sem falar, sem palavras. E hoje eu trabalho com mulheres 40 mais, 45 mais. Mas eu também já estou olhando para as filhas delas. Perfeito. Porque hoje em dia, as mulheres 45 vai ter as filhas de 13, 15, não é? Exato. E como que essas meninas estão desenvolvendo a sua identidade? Como que elas estão desenvolvendo a sua autoestima? Baseado em quê? Né? Os seus cuidados é o autocuidado. É o autoconhecimento que desenvolve o autocuidado e que chega na autoestima. E não tem como eu não ter lembrado da minha filha nesse processo. Porque eu tenho uma filha de 10 anos, inclusive o nome dela está escrito no livro, e ela me perguntou, mãe, você escreveu de mim? Eu falei, não tem como não escrever, né? Porque tudo que eu me desenvolvo em todos os aspectos pessoais, femininos, que eu busco o meu desenvolvimento é para mim em primeiro lugar, para minha filha em segundo lugar e para minhas pacientes. Porque o que eu desenvolvo, eu passo. É isso. E uma mulher que se desenvolve, ela transmite. É esse o nosso poder. Não é o nosso poder? Multiplicação. O homem é provedor e a mulher é multiplicadora. E a multiplicação é isso. É multiplicar entre as mulheres. Que lindo isso! Eu vou aproveitar para deixar para você aqui nos nossos comentários o Instagram da doutora Suelen também, toda a forma de você encontrá-la. Você, principalmente, que se identificou com essa forma de trabalho, quer ter esse olhar, quer ter esse cuidado, manda uma mensagem para a doutora Suelen, conheça um pouco mais sobre o trabalho dela também, levar, inclusive, ela para palestrar, para falar para as mulheres, compartilhar essa história em muitos outros lugares. Suelen, quero te agradecer por este momento, por você ter se permitido trazer a sua história para o mundo. Então, o chamado chegou até você, você aceitou o desafio e agora a sua história, ela não pertence mais somente a você, ela pertence ao mundo. As pessoas que vão ler essa história e que certamente serão tocadas por ela. Parabéns por ter aceito esse desafio. Obrigada, Fernanda. Agradeço. E você, mulher, que escutou, que chegou até aqui, eu gostaria de te falar uma coisa. É normal a gente sentir medo. É normal em todos os aspectos. Mas não deixe o medo tomar conta de você. Você precisa dominar esse medo. E você precisa buscar. Se você escutou uma inquietude se você tem uma inquietude dentro de você, busque entender ela em primeiro lugar. Se prepare e seja protagonista da sua própria história. Que lindo! Parabéns! E assim a gente encerra esse podcast tão inspirador. E se você também quer contar a sua história, colocar a sua voz no mundo, procure a Voe Editora, que nós teremos o maior prazer de dar asas aí para que a sua história também impacte a vida de outras pessoas. Muito obrigada, Suelen. Obrigada, Fernanda.